Ele diz ali, ó, um tipo de vaso sanitário que vem substituindo as válvulas de descarga está esquematizado na figura. Ao acionar a alavanca, toda a água do tanque é escoada e aumenta o nível do vaso, até cobrir o sifão. De acordo com o teorema de Stevin, quanto maior a profundidade, maior a pressão. Assim, a água desce levando os rejeitos até o sistema de esgoto. A válvula da caixa de descarga se fecha e ocorre o enchimento. Em relação às válvulas de descarga, esse tipo de sistema proporciona maior economia de água. Então, olha, ó, a ideia é essa. Ó. Se você pegar as descargas antigas, das casas antigas, elas são aquelas descargas que ficam ali na parede direto. Não existe esse vaso acoplado. Você tem um cano que você aperta o botão e a água desce. Aqui não. Aqui você tem um vaso acoplado, então ele vai encher ali, quando chegar no nível, a boia levanta, não enche mais água. O que acontece aqui é o seguinte: a característica de funcionamento que garante essa economia está associado ao quê? Por que que esse vaso, né, esse tipo de vaso sanitário, ele provoca uma menor gasto, né? Ou seja, por que que a quantidade de água sobre ele ali é menor? Por que que eu tenho menos água? Aí, como ele disse ali, teorema de Stevin, cara, se você lembrar do teorema de Stevin, é muito comum você errar e você marcar letra A. Por quê? O teorema de Stevin tem a ver com a altura, né? Então, por quanto maior a altura, maior a pressão. E aí você acaba errando por conta disso. Se é uma economia, é a quantidade de água que está indo embora, ou seja, o volume de água. O que que eu fiz aqui, ó? A lei de Stevin é essa aqui, ó, pressão mGH. Se você olhar para essa figura, por que que esse líquido desce, ó? Aqui embaixo, onde está em azul aqui, ó, aparece uma pressão maior e aqui embaixo uma pressão menor. E aí, quando essa água desce aqui, quando libera aqui essa válvula, a água desce e empurra esse líquido para cá. E esse líquido vem, a pressão aqui é menor, então ele desce e joga esses rejetos lá para baixo. Beleza. Mas por que que ela provoca, por que que ela produz um, uma economia? Porque nesse caso aí, o volume de água que fica dentro dessa caixa acoplada à descarga, ele é projetado para uma descarga. Então você aciona o botão, a descarga desce e joga os dejetos lá para baixo. Aquele da parede, cara, você mete a mão e fica lá segurando lá, e a água vai descendo. Você não tem controle de quanto de água está descendo. Às vezes, se você aperta ali, era para ter uma quantidade suficiente de água ali, já iria fazer com que o tanque esvaziasse, com que aqueles dejetos fossem embora. Só que você fica com a mão lá segurando, e aí passa um tempão e você está jogando mais água fora do que deveria. Então, eu coloquei como resposta. Nesse caso, a resposta correta é a letra B. Ó. A letra B é o quê? Que fala do volume de água. Uma vez que nesse tipo de vaso sanitário ele proporciona economia de água, pois ele é colocado o volume correto de água necessário para provocar o escoamento total. Já no outro, que você fica com a mão apertada, que fica com a mão apertando a descarga, o tempo que você quiser, o volume é bem maior. Então, por que que esse cara provoca uma economia? Porque a quantidade de água que é colocada dentro da caixa acoplada já é suficiente para a descarga. Você tem ali uma medida. No outro, não. No outro, você não tem medida. Você aperta ali e vai descer. Então, resposta aí, letra B.